Sabemos que Grift é um dos personagens mais malditos da história dos animes e mangás. Ele é frio, calculista, cruel e tudo mais. E com certeza a maior prova que ele já deu sobre a sua natureza maligna foi ter sacrificado de forma cruel todas as pessoas mais próximas a ele lá no Eclipse. Mas será que Grift é mesmo totalmente desprovido de sentimentos? E se eu dissesse que não? E se eu dissesse que ele na verdade ainda tem sentimentos bem ocultos no seu coração e o mangá já nos deu várias pistas sobre isso? Não tá acreditando em mim? Então eu vou te explicar isso agora. Pega sua xícara de café com leite e bora pro vídeo. Muito bem. Podem ir para casa tomar café com leite. E não interfiram na luta. Galera, antes de qualquer coisa, é preciso esclarecer um mito que é muito divulgado entre os fãs de Berserk, que é o mito que após a reencarnação como demônios, os reencarnados não possuem mais sentimentos. Eu já tô começando o assunto esclarecendo isso porque muita gente diz que Grift não pode ter mais sentimentos porque ele reencarnou e se transformou em outro ser. E tem gente que até mesmo usa isso como desculpas por que ele fez com a casca. Mas isso não é verdade. Seres reencarnados, mesmo após o evento do sacrifício, ainda possuem sim sentimentos, como medo, raiva, amor e tudo isso. Claro que há uma mudança na natureza dessa pessoa, que deixa de ser um humano para se tornar um demônio. Mas essa mudança na natureza não expurga completamente os sentimentos. Grandes exemplos disso é o Conde, que mesmo sendo um apóstolo, tinha grande afeto pela sua filha, a Teresia. E também a Rossini, a rainha élfica, que tinha grandes sentimentos por Jill, sua grande amiga. E entre vários outros que já vimos no decorrer da obra. Ou seja, reencarnar por si só, embora mude a natureza do indivíduo, tornando ele muito mais maligno, não torna ele completamente sem sentimento, ok? O que torna uma pessoa sem sentimento, na verdade, é assistir o vídeo e não deixar o like. Isso sim que é crueldade, galera. Tanto trabalho para fazer esse vídeo e nem o seu like eu recebo. Então, por gentileza, deem o like aí. É tão fácil, não faça essa crueldade comigo não, beleza? Mas enfim, agora que esclarecemos isso, vamos falar do Grift. Grift, a princípio, apesar de ser um homem muito ambicioso, não era completamente desprovido de sentimentos. E vimos isso no decorrer da história dele. Vimos genuínas demonstrações de empatia. Um exemplo famoso é quando uma criança do seu bando acabou perecendo em uma batalha, e Grift ficou claramente muito tocado com aquilo. E aquela situação incomodou ele de uma forma que ele até mesmo decidiu procurar outros meios além das batalhas para promover o seu exército. No caso, se vender para um nobre. Mas no decorrer da sua jornada, Grift foi cada vez indo mais longe em sua ambição, e cada vez mais deixando os sentimentos de lado. Vemos isso quando ele, após saber que Guts acabou assassinando o filho do Julius, o Adonis, ele sorriu. Ou seja, indo de um cara que sofreu após a morte de um pequeno para alguém que sorri após saber que um caso parecido favoreceu aos seus planos. E esse é só um exemplo entre muitos outros. Mas apesar de tudo, Grift ainda tinha elos sentimentais, e o exemplo mais claro disso é o forte sentimento dele em relação ao Guts. E se você quiser entender melhor esses sentimentos de Grift por Guts, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso, sobre se Grift era apaixonado por Guts, que é inclusive o vídeo mais visto aqui do canal. Se você quiser ver, fica até o fim desse vídeo aqui que eu vou pôr na tela para você clicar e ir lá ver o outro, beleza? Mas bem, Grift no momento do eclipse chegou no auge da sua mudança, quando decidiu sacrificar todo o bando do Falcão pela sua ambição, abrindo mão de uma vez por todas de todo e qualquer sentimento humano. Ou pelo menos essa foi a intenção dele. Mas será que deu certo? Olha, eu acredito que não e eu vou te contar o porquê, me baseando em várias evidências dadas no decorrer de todo o mangá. Para começar, no próprio momento do eclipse já temos um ato que, ao meu ver, é uma demonstração de que Grift não está completamente desprovido de sentimentos. E esse ato foi a violação de Casca, que claramente foi um ato de vingança a Guts, e eu já mencionei isso em 2 vídeos aqui no canal.
um falando sobre se Grift gostava de Casca e outro falando sobre a dualidade de sentimentos dele em relação ao Guts. Também vou deixar esses vídeos no final desse aqui para vocês clicarem e irem lá ver, beleza? Mas então, voltando aqui, se Grift fez aquilo que fez como um ato de vingança, significa que ele não está tão alheio a sentimentos, correto? Outra coisa que pode ser uma pista para embasar isso é que, dependendo de como interpretarmos a cena da fuga do Skunk Knight com o Guts e a Casca do Eclipse, podemos supor que talvez, só talvez, Grift tenha desistido de atacar o Skunk Knight naquele momento, podendo significar que ele decidiu deixar Guts e Casca fugirem. Mas tudo bem, essas pistas que eu citei nessa cena do Eclipse são só suposições mesmo. É difícil afirmar que ele tem sentimentos pelos seus antigos companheiros só por causa disso. Mas se irmos juntando outras pistas dadas no decorrer da obra, vamos ver que essa hipótese faz ainda mais sentido. Outra pista que ainda é um pouco rasa, mas ainda assim é uma pista, é que Grift até hoje, mesmo com várias oportunidades, nunca matou o Guts. Vocês já perceberam isso? No Arco Espadachim Negro, ele poderia ter matado o Guts, mas não o fez. No Cemitério das Espadas, ele poderia ter deixado o Zod matar o Guts, mas não fez. Isso pode significar que, no fundo, talvez ele não queira que o Guts morra, e o mesmo deve valer para Casca. Mas isso ainda também é uma pista rasa, já que podemos afirmar que ele simplesmente não tem interesse. É aquela coisa clássica de animes e mangás. Eu sou tão grande que meu inimigo não me interessa, aí eu espero ele se fortalecer para me matar. Isso aí é um clichê comum pra caramba, né? Mas agora vamos deixar de lado essas pistas mais rasas e partir para uma pista um pouco mais consistentes. Mas é claro que antes disso você poderia dar uma olhada se você é inscrito aqui no canal. E se não for, dá essa moral aí, galera. Se você é fã de Berserk e de outros animes e mangás, conteúdo não vai faltar aqui para vocês. Então nos dê essa chance, tá bom? Bem, agora vamos partir para as pistas que eu considero mais consistentes. Galera, vocês lembram a primeira coisa que Grift fez depois que ele retornou ao mundo dos vivos? Ele foi até o Cemitério das Espadas, onde estavam os túmulos dos membros do Bando do Falcão. Lá ele reencontrou Guts, Casca e Rickert, e o motivo de ele ter ido lá foi muito claro. Ele queria ver se ainda tinha algum sentimento restante. Isso já confirma o que eu disse no início do vídeo, que o ato de reencarnar por si só não significa perda completa de sentimentos. Bem, lá Grift conclui que ele não tem mais sentimentos por seus velhos companheiros. Foi isso que ele disse ao Guts. Mas então, durante a luta de Guts e Zod, Casca quase morre e Grift a salva. E depois, enquanto ele estava indo embora com Zod, ele percebe que sentiu alguma coisa depois de ter entrado em contato com Casca. Ou seja, Grift descobre que, por algum motivo, ele não está completamente alheio a sentimentos. E esse motivo, pelo que as imagens nos dá a entender, tem a ver com o Moonlight Boy. Ou seja, uma parte de Grift ainda tem claros sentimentos sobre eles. Essa figura que depois foi chamada de Moonlight Boy se tornou parcialmente recorrente na obra. Uma criança misteriosa que, por vários momentos no decorrer da obra, salva Guts e Casca de várias enrascadas. Sério, galera, se não fosse pelo Moonlight Boy, Guts e Casca, e talvez os outros membros do grupo do Guts não estariam mais vivos. Essa criança intercede sempre que pode por eles. Ou seja, o Moonlight Boy ama eles. E isso é muito difícil de duvidar. Nós descobrimos no capítulo 364 que o Moonlight Boy na verdade é Grift, que se transforma nessa criança durante a lua cheia. E com isso descobrimos até que talvez a violação de Casca lá no Eclipse tenha tido outro motivo além da vingança contra Guts. Grift, na verdade, estava preparando ali a sua reencarnação. E eu acho que valeria a pena até fazer um vídeo só explicando mais detalhadamente essa questão dessa criança, mas aqui eu vou resumir bastante, beleza? Bom, o Moonlight Boy e Grift são personalidades diferentes, mas é um fato que eles são seres que coexistem, ou seja, são criaturas que podem sim compartilhar sentimentos e pensamentos. Então, se na verdade o Moonlight Boy for uma representação do amor de Grift por Guts e Casca, já pensaram nisso? Talvez Grift, por ter que abdicar dos seus sentimentos por se tornar Fento, ele inseriu esse seu lado em um alter ego, que se manifestou na forma da criança de Guts que estava em Casca. Eu sei que é meio complexo e até meio doido, mas faz sentido, galera. O Moonlight Boy pode ser a válvula de escape de Grift, onde ele pode ter inserido aqueles sentimentos dos quais ele precisou negar. Então, resumindo tudo, eu acredito sim que Grift, mesmo tendo reencarnado,
não se desapegou completamente dos sentimentos que ele tinha quando era humano, e pode ser que o Moonlight Boy seja, em certa parte, sua válvula de escape para estar com aqueles que ele ama. É difícil desvencilharmos completamente o Moonlight Boy de Griffith, já que ao mesmo tempo são e não são a mesma pessoa. Mas então poderíamos ter duas hipóteses. A primeira é que de fato Griffith/Fento não possui sentimento algum, mas esse alter ego dele, que é o Moonlight Boy, possui. E a segunda opção é que sim, seja por influência do Moonlight Boy ou não, Griffith possui sentimentos. Tem outra pista no mangá que pode evidenciar que Griffith não era alheio aos seus sentimentos antigos, e uma grande evidência disso pode ser Rickert. Quando Rickert foi para Falconia, o Griffith mandou chamar ele. Isso porque ele queria saber a resposta de Rickert. Ele queria saber se o seu antigo subordinado ainda compartilhava do seu sonho. Rickert deu um tapa na cara de Griffith, o que é muito curioso, já que Griffith supostamente deveria ser imune a golpes de criaturas do mundo externo. Então o fato de ele receber aquele tapa pode significar duas coisas ao meu ver. Ou ele, naquele momento, estava tão emocionalmente envolvido com Rickert que abriu completamente sua guarda e assim foi atingido por ele, que é o que eu pessoalmente menos acredito, ou Griffith simplesmente decidiu aceitar aquele ataque, talvez como um ato de culpa pelo que fez, ou por simplesmente ainda se importar com Rickert e dar a ele esse direito. Eu não acredito tanto em culpa, e sim naquela parte de se importar. Depois de receber aquele tapa, Griffith não deixou que o Locus a atacasse o Rickert, e quando mesmo foi embora, Griffith o viu partir, e nesse momento a expressão dele não foi completamente mostrada, dando pra gente a possibilidade de que ele poderia estar alheio àquilo, emocionalmente abalado ou com raiva. Não dá pra saber e o mangá nos deixou essa incógnita de propósito. E por fim, é claro que tem aquele fatídico momento do capítulo 364, onde o Guts vê o Moonlight Boy se transformar em Griffith. E no momento dessa transformação há uma fala muito curiosa, onde Griffith diz algo sobre ele ter um sonho em que ele é um garoto e que conhece o aconchego de uma família, mas que esse sonho desaparece e tudo que resta a ele é um fraco sentimento de solidão, e que esse sentimento leva um momento para desaparecer em uma lágrima. Esse é um momento muito curioso, galera, e pela fala de Griffith nessa cena, por essa fala ser muito poética, é difícil tirar conclusões definitivas, mas na minha opinião pessoal, Griffith de alguma forma se sente um pouco solitário e vazio, mesmo agora onde tudo que ele sempre quis está se tornando realidade. Há muito tempo atrás, ainda lá no arco Era de Ouro, enquanto brigava com Guts, Casca menciona algo sobre a solidão de Griffith, de como era solitário ser como ele e que ninguém vivia somente de sonhos, e que por isso ele precisava de Guts. E eu sei que muita coisa aconteceu de lá pra cá, mas como eu disse, mesmo após reencarnar, é mantido algumas essências. Então pode ser que mesmo depois de tudo, esse sentimento de Griffith ainda tenha resistido dentro do seu coração, por mais que ele tente apagar isso. E o Moonlight Boy é justamente essa válvula de escape que ele tem, a chance que ele tem de estar com pessoas que são importantes para ele. E esse poderia ser o motivo de até hoje, mesmo tendo várias chances de matar Guts e Casca, Griffith nunca fez isso. Na minha visão, a principal lição final que o autor queria passar com Griffith é que mesmo que você ganhe todo mundo e corra atrás das suas ambições, tem algo mais importante que isso. Algo mais importante do que as conquistas, a glória e a riqueza. Então, dando uma grande recapitulação aqui, durante todo o mangá, mesmo depois do eclipse, nos foram dadas várias pistas de que Griffith ainda possui sentimentos. Mesmo que pistas muito singelas. E há a possibilidade de esses sentimentos serem manifestados somente no Moonlight Boy, ou que o próprio Griffith mesmo tenha esses sentimentos. Eu pessoalmente acredito que está tudo atrelado, e que o Moonlight Boy manifeste de alguma forma os sentimentos de Griffith, mas que o próprio Griffith também tenha, em certo grau, seus próprios sentimentos por aqueles com que ele já se portou. Lembrando, galera, que não é só porque Griffith supostamente tem algum sentimento por Guts, Casca ou Rickert, que ele não mataria eles caso fosse realmente necessário, tá ok? Ele já provou ser capaz de fazer atrocidades por sua ambição, e isso inclui atropelar os próprios sentimentos. Eu sinceramente não acho que esses supostos sentimentos impediriam ele, mas poderiam causar certas hesitações que poderiam causar uma brecha para sua derrota. E essa foi a minha teoria sobre os sentimentos de Griffith, sua relação com o Moonlight Boy
e uma possível brecha para sua derrota. Mas agora eu queria saber a opinião de vocês. Vocês acham que Griffith ainda possui algum resquício de sentimento? Ou será que todas essas pistas são só enganação para nos fazer acreditar nisso? Deixe as teorias de vocês aí nos comentários. E agora vai estar passando aí na tela para vocês todos os vídeos que eu prometi que colocaria no final. Obrigado por assistirem até aqui e até a próxima, galera!